Olá, meus irmãos, graças a Deus, agora mais uma aula que vai começar agora com o pastor Estênio, que é o nosso professor da Escola Bíblica, e ele vai dar uma aula da lição número 10, a 10ª lição, para que você possa aprender, crescer, lembrando que essas lições são extraídas do livro do apóstolo Jair de Oliveira, nosso presidente, que tem como tema Ele Vem, né? O tema do livro muito interessante, que é a Igreja Triunfante no Princípio das Dores. Ele vem, mostrando a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus para o seu povo. Você vai gostar. Eu oro por você agora. Querido Senhor Jesus, que esta aula seja uma bênção, seja edificante, que as instruções que o teu servo vai ler e ministrar possam trazer bênção e edificação para os teus filhos nesse dia. É o que eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Que bom estarmos mais uma vez aí reunidos, mesmo que virtualmente, para estudarmos a lição da Escola Bíblica, né? A Escola Bíblica da Bênção. Então, hoje, lição número 10, a segunda metade da Grande Tribulação, os 3 ais do Apocalipse. E eu gostaria de já pedir a você, né? Pega lá um caderninho, sua caderneta, sua agenda, caneta, o lápis, vai anotando tudo. Por quê? Porque você tem a vantagem, né? É bom sempre anotar, mas quando a gente está estudando pela internet, a gente pode voltar ao vídeo, assistir de novo, alguma coisa que a gente não entendeu. Quer parar um pouquinho, anota uma coisa para dar tempo de anotar. Essa é a vantagem de estudar online. A dificuldade, né, que a gente sente falta também é aquela comunhão, olho no olho com os irmãos na igreja, mas em nome de Jesus, em breve, nós retornaremos com as nossas lições lá na igreja, nos domingos pela manhã, tá ok? Vamos lá então, lição 10, na página 32. Diz assim, ó, nosso tema, a segunda metade da grande tribulação, os 3 ais do Apocalipse. Para memorizar, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. A nossa leitura bíblica em classe é Apocalipse, capítulo 9. Vamos lá, vamos começar então? Pega a sua Bíblia aí, estou pegando a minha aqui. Apocalipse é aquele livro lá no finalzinho da Bíblia, para quem não conhece ainda, né, não está habituado ainda com a Bíblia, está começando a aprender. Né? Apocalipse, capítulo 9. Nós vamos ler no capítulo 9, depois vamos ler um pedaço no capítulo 11 também. Mas eu cito para vocês, tá bom? Capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim: O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. À estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos continuar aqui. E o parecer dos gafanhotos era semelhante, e os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Deixa eu ver, 12, vamos lá. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão.
O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Agora o versículo 17. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. Agora, o versículo 21. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Vamos ler agora o capítulo 11, dos versículos 15 em diante. Diz assim: o anjo, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta. 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, queridos, isso foi a nossa leitura bíblica para a nossa aula. Vamos à nossa introdução na revista. Na lição anterior, estudamos o toque das 7 trombetas, que anuncia o juízo de Deus sobre a terra. Este toque está estruturalmente dividido em 2 grupos distintos. As primeiras 4 trombetas descritas em Apocalipse, capítulo 8, representam catástrofes sobrenaturais que atingem alguns dos principais elementos da vida humana: terra, mar, rio, fontes e corpos celestes. Hoje veremos o toque das 3 últimas trombetas, denominados como os 3 últimos ais, que atingem diretamente os homens que não foram selados pelo anjo de Deus, Apocalipse 9, 4. Essas 3 últimas trombetas têm uma característica peculiar e são precedidas de advertências proféticas, começando assim: ai, ai e ai. Então, queridos, nós estudamos na lição anterior, na lição 9, o começo da grande tribulação, a primeira metade. E na primeira metade nós vimos aí, né, os selos sendo abertos, né, as trombetas sendo tocadas, e nós vimos o quê? Que começou a acontecer algumas catástrofes na terra. Então atingiu a terra, atingiu o mar, atingiu os rios, atingiu as fontes, vida marinha morreu, vida terrestre morreu, árvores, vegetação, plantações, 1/3. No mar também. E depois nós vimos também os corpos celestes, né? Acredita-se que o Sol, a Lua, as estrelas também foram atingidos de alguma forma, causando, né, uma escuridão sobre a Terra durante um tempo. Enfim, a primeira parte atinge os seres da natureza. Agora, a segunda parte da grande tribulação, quando o anticristo já se manifesta, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui, e aí vem as 3 últimas, né, trombetas, e aí vem a Bíblia chama de ai, porque agora essas pragas, essa destruição vai começar a atingir os seres humanos. Vamos ler aqui, ó, o item 1 na página 32. O primeiro ai, a invasão dos gafanhotos do abismo, Apocalipse 9, de 1 ao 12, que nós já fizemos a leitura agora há pouco. Vamos recapitular as lições anteriores para entender o juízo das 3 últimas trombetas. Nesse período, o anticristo se apresentará como um benfeitor e terá feito a sua aliança com a nação de Israel,
até chegar o momento do toque da quinta trombeta. Então ele apresentará seu plano maligno contra Israel, sendo o período da grande tribulação, com duração de 3 anos e meio, segundo a visão de Daniel. Daniel 9, 26 e 27. Então o que acontece? Na primeira parte da grande tribulação, o anticristo vai parecer que é bonzinho, vai ter feito uma aliança com Israel, vai se restabelecer o culto. Então muitos vão começar a acreditar que ele é o Messias, que ele é o escolhido, que os judeus esperavam, que ele vai solucionar o problema do mundo, vai trazer paz para as pessoas, enfim, né? Ele vai parecer o cara. Mas quando começar a segunda parte da grande tribulação, no começo, quando tocar a quinta trombeta, ele vai se manifestar e vai mostrar o seu plano original, que é o quê? A destruição do povo de Deus, a destruição da nação de Israel, né? Do povo judeu. Então ele vai se manifestar, é isso que vai começar a acontecer. Vamos lá ver mais coisas que vão acontecer durante a segunda metade da grande tribulação. Letra A, na página 32. Satanás recebe a chave do abismo, Apocalipse 9:1. É dada a chave a Satanás, a estrela que caiu do céu, Lucas 10:18, né? Jesus cita lá. Para que libere forças demoníacas sobre a terra. Não é ele quem toma a chave e faz isso livremente. É Deus quem lhe permite fazer, e no momento em que ele quer, pois o diabo está sob a soberania de Deus. Vamos entender uma coisa aqui. Então, o diabo vai receber a chave do abismo, né? Então, nesse abismo tem lá demônios poderosos, a gente vai falar um pouco mais sobre eles aqui à frente, que serão liberados quando esse abismo for aberto. Quer dizer, o abismo está fechado. E Deus permite, Deus dá a chave para que Satanás abra o abismo. Fala, pai, pastor, misericórdia, como assim? Deus é exatamente. Porque a grande tribulação é prevista na Bíblia Sagrada, Deus já fala sobre ela, Deus mostrou isso para João, para mostrar o castigo da humanidade. A pressão que a humanidade vai sofrer durante a grande tribulação. Lembre-se, o que estamos vivendo hoje em nossos dias, uma pandemia, alguns problemas, gente, isso é muito pequeno comparado com a grande tribulação. A humanidade já viveu momentos piores do que estamos vivendo hoje. E Jesus disse que o período da grande tribulação seria tanto sofrimento como nunca houve em toda a história da humanidade. Então, eu vou usar um termo contrário, né? A gente costuma dizer como cristãos, o melhor de Deus ainda está por vir, no sentido da bênção, da promessa de Deus para a nossa vida. Mas eu quero dizer uma coisa para o mundo, né? O pior de Deus está por vir. Como assim o pior? O pior segundo o conceito da humanidade. Morte, destruição, dor, sofrimento. Por quê? É o castigo de Deus sobre a humanidade. Está descrito isso na Bíblia Sagrada, né? Está lá no Apocalipse, a gente acabou de ler aqui o nosso texto, e aqui nós estamos explicando. Então Satanás recebe a chave do abismo, né? Não é ele que toma, não é ele que consegue, a chave não está perdida, ele conquista, não. Deus dá a chave para ele. Por que dá a chave para ele? Para que ele possa executar, né, o seu plano maligno de trazer sofrimento à terra. Como assim, pastor? Verdade, irmãos. Jesus já disse isso lá em João 10:10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O objetivo do diabo não é ter seguidores, ter amiguinhos. Sabe por quê? Porque ele odeia todos nós seres humanos que somos a criação, a imagem e semelhança de Deus. Desde lá do Éden, ele vem tentando destruir a humanidade, acabar com a humanidade. Ele só não faz pior porque Deus não permite. Mas nesse tempo aqui, haverá uma permissão de Deus para que as coisas fiquem piores do que já estão. Entenda uma coisa. O mundo, você acha que o mundo está difícil? O mundo poderia estar muito pior se Satanás tivesse liberdade de agir. Mas, irmãos, existe um Deus que tem controle de todas as coisas. E existe nesse mundo uma igreja. Quando eu falo igreja, não falo uma denominação. O corpo de Cristo como um todo. Cristãos em todas as partes do mundo que oram, que jejuam, que servem a Deus, que estão orando, que estão guerreando em oração, estão bloqueando a ação do inimigo. Quando esse povo for tirado daqui através do arrebatamento, imagine,
milhões e milhões de pessoas que oram, que jejuam, que fazem a vontade de Deus, que batalham, que intercedem, que guerreiam por vidas. Imagina esse povo tudo de uma vez, ó, vai embora. É arrebatado, é levado embora. E aí vai ficar quem? Os cristãos que não se importam, que não querem orar, que não querem fazer a vontade de Deus, junto com os mundanos. Quer dizer, os demônios vão ter liberdade para poder fazer um monte de coisa que eles não podiam, porque a igreja vencedora, o salvo vencedor estava agindo aqui na terra. Agora, depois do arrebatamento, não vai agir mais, porque ele está lá com o Senhor. E agora como é que faz? A coisa vai ficar complicada. E ainda Deus entrega essa chave na mão do diabo para ele abrir o abismo. E quem vai sair desse abismo? Vamos ler aqui na letra B, na página 32. Diz assim, ó, os gafanhotos e escorpiões, Apocalipse capítulo 9, versículo 3. Quando o poço do abismo é aberto, sobem gafanhotos sobre a terra. Além de dar a chave, Deus concede aos gafanhotos autoridade sobre os habitantes da terra e lhes dá poder para infligir sofrimento sobre eles, mas não de matá-los, Apocalipse 9:5. Deus não dá permissão para comer as plantações, Apocalipse 9:4, mas os transforma em seres, ou seja, demônios como escorpiões, para atormentar os homens, Êxodo 10, de 1 a 19, e Joel 2, de 4 a 10. Quer dizer, Deus deu a chave na mão do diabo. E aí, do abismo, né? Não é de tudo não, do abismo. O diabo vai lá, abre o abismo e tem o quê? Demônios poderosos que estão aprisionados lá, que não podem agir sobre a terra. Até agora não podem, mas durante a grande tribulação poderão agir. Esses demônios saem, né? E a Bíblia dá uma descrição, João dá uma descrição como gafanhotos, mas eles têm um poder de dor e sofrimento como a picada de escorpiões. Eu não sei quem está me ouvindo aqui ou está me assistindo que foi picado por um escorpião, mas pense uma coisa, né? É uma dor muito grande. E esses demônios vão ter poder de infligir dor sobre o ser humano, mas não terão poder de matá-los. Né? Quer dizer, não vai poder causar morte, mas é para causar sofrimento, mais do que as pessoas já estão sofrendo com todos os problemas desse período, né? Agora ainda tem mais esse. Vamos para a letra C na página 33. Contra quem o ataque? Apocalipse 9:5. Os servos do Senhor terão a marca de Deus e será um sinal espiritual de que esses demônios conhecerão e não tocarão em quem os tiver. Não poderão causar danos físicos juntamente com todos os problemas e agonias comuns à humanidade. A ira de Deus alcançará apenas os adoradores da besta e contra os que rejeitam o chamado divino ao arrependimento. Apocalipse 9, 20, 21 e 16:2. Na grande tribulação, devido ao sofrimento causado pelos gafanhotos, alguns tentarão se matar, mas nem isso conseguirão. Apocalipse 9:6. Então, contra quem esse ataque desses gafanhotos que causam dor como a dor, de sofrimento como de escorpião? Para aqueles que têm a marca da besta e os habitantes da terra. Aqueles que são selados por Deus, protegidos por Deus, não serão atacados. Fala, pastor, mas você não falou que as pessoas que servirem a Deus com dedicação, com fidelidade, não serão arrebatadas, não vão participar da grande tribulação? Sim, eu disse isso. Mas então quem é esse povo que os demônios não vão conseguir alcançar nem atacar? Esse povo são aqueles que se convertem durante a grande tribulação. Haverá conversões? Sim, haverá. Porque muitos cristãos, quando perceberem que Jesus arrebatou a igreja e ele ficou, a princípio vai ser desespero, claro. Mas aí ele vai entender que ele precisa se apegar com Deus. Infelizmente, nós estamos falando isso hoje exaustivamente, ele vive falando, pregando na igreja, pegando no pé, como diz o pessoal, cobrando, né? Esse apacentar que a liderança tem, que os pastores, que os líderes, que os missionários, né, tem sobre as pessoas, para muitos isso parece que está cerceando sua liberdade, que está pegando no pé, que queremos mandar em você. Queridos, não entenda isso. A nossa preocupação é que você esteja firme na presença de Deus.
Não nos tenha como seus inimigos, mas sim como seus amigos. O amigo é aquele que diz a verdade para você, aquele que se importa com você. Amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz, aceita tudo errado na sua vida e não fala nada. Não, isso não é seu amigo, não. Viu? Amigo é aquele que tem coragem de dizer a verdade para você. Né? Nós estamos lutando para que você chegue ao céu. Isso é uma batalha pesada de oração, de intercessão, de jejum. E muitas vezes nós confrontamos vocês com o risco de saber que você pode virar as costas e ir embora, que você pode não querer mais andar com a gente. Outro dia eu vi um pastor falando, né, dizendo o seguinte, que uma pessoa que estava sendo acompanhado, né, por uma liderança bloqueou lá no celular, né, bloqueia lá o WhatsApp, bloqueia lá as comunicações, para o pastor, a pastora não mais falar com ele. Isso acontece, pastor? Acontece. Sabe por quê? Porque a pessoa diz, você não está vindo na igreja, por que você não está vindo? Você não está participando, você está orando, vamos para a oração, vamos estudar a Bíblia, vamos nos encontrar para a gente poder orar junto. E a pessoa não quer. Aí chegou lá e bloqueou. Mas quando a pessoa estava com problema, com dificuldade, cheia de demônio, ela correu na igreja, correu lá na célula, pediu ajuda, pediu oração. Ah, pastor, jogando na cara, não, estou só querendo lembrar você o papel que nós exercemos, para que você entenda que quando a coisa fica feia, quando a coisa aperta, somos nós quem vamos brigar por você. Não é o colega do boteco, não é aquela amiguinha que sai com você. Não, não. Aquela pessoa que se importa com você é aquela que tem coragem de te confrontar para te ajudar. Então, queridos, voltando ao nosso tema aqui principal, durante a grande tribulação, haverá muitas pessoas que vão se tocar, que vão entender, eu perdi aquela oportunidade de ser arrebatado. Agora eu preciso manter a minha vida com Deus para o anticristo e para os demônios não me pegarem. Porque eu ainda tenho uma oportunidade. Haverá uma outra chance, mas vai ser uma chance com muita dor, com muito sofrimento, com um custo altíssimo. Se você acha que hoje é difícil ser cristão, não é. Durante a grande tribulação vai ser muito, muito, muito difícil ser cristão e ser fiel. Não receber a marca da besta, seguir ao Senhor, sofrer uma perseguição real, verdadeira. Entenda isso. Então, durante a grande tribulação, haverá cristãos e judeus que não vão querer seguir a besta, o anticristo. Eles vão ser perseguidos, mas essas pessoas serão protegidas pelo Senhor. Esses demônios de sofrimento, de dor, não conseguirão tocar nessas pessoas. Em compensação, aqueles que têm a marca da besta, aqueles que seguem o anticristo, aqueles que vivem sem compromisso com Deus, serão atingidos por esse sofrimento. Vamos lá. Item 2, na página 33. O segundo ai. Tudo que nós falamos aqui é o primeiro ai. O segundo ai. A última grande guerra. Apocalipse capítulo 9, dos versículos 13 ao 21. Diz assim: ao soar da sexta trombeta, uma voz procedente do altar do incenso ordena ao anjo que tocou essa trombeta a soltar os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 e 14. Pelo fato de se encontrarem aprisionados, podemos entender que são anjos malignos, impedidos de executar seus desígnios. Mas, estando livres, haverá uma invasão por esses anjos maus, como se o rio Eufrates transbordasse. Uma enchente demoníaca vai transbordar sobre este mundo. O rio Eufrates sempre ocupou um lugar de destaque na história. Ele flui do Éden, onde se inicia a história, e figurará nos eventos que serão o ponto máximo do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Então o que acontece? Quando tiver a sexta trombeta, é chamado o segundo ai. Aí o que acontece? Vai ser aberto, gente, né? Vai ser libertado demônios poderosos, demônios entidades poderosíssimas que estão acorrentadas junto ao rio Eufrates.
Lógico que ninguém está vendo isso. Se eu estou falando, o que João está vendo é o mundo espiritual. Lógico que o mundo não está vendo gafanhoto com cauda de escorpião que ataca. O mundo está sofrendo dor, peste, tem gente tentando achar a cura, gente querendo descobrir o jeito. Cientista, é uma praga, é o fim do mundo, é não sei o que, é efeito disso, é efeito daquilo, é ataque na natureza. Quando começar a queimar a natureza, né, nas primeiras pragas, quando vier a destruição no mar, as pessoas vão dizer o que? É o homem que está destruindo a natureza, é o efeito estufa, é a camada de ozônio que diminuiu, é isso, que aquilo. Vão achar um monte de coisas que nós já conhecemos e coisas que eles vão citar também para poder tentar explicar os eventos catastróficos durante a grande tribulação. Mas na verdade, irmãos, tudo isso é a permissão de Deus, porque é tempo de dor para a humanidade. A grande tribulação é um tempo de sofrimento, de dor para a maior parte da humanidade. Então aqui nós vemos o quê? Que demônios, aqui diz assim, 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. São seres poderosos, né, que vão agir a partir do rio Eufrates. Para quem não sabe, gente, a região do Oriente Médio ali, nós temos Israel, que é um pequeno território. Bem perto dali nós temos o Eufrates, que fica mais ou menos na região ali do Iraque, onde era o Éden, né? O antigo jardim do Éden. Então essa região é onde esses demônios estão acorrentados. E eles serão soltos para agir livremente e completar o seu desígnio. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Letra A da página 33. Esses espíritos territoriais que serão libertos temporariamente provocarão uma grande guerra. Enquanto o primeiro ai trouxe somente sofrimento, o segundo ai, os anjos terão a permissão para matar a terça parte dos habitantes da terra, com fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9:17. O que João viu relembra o julgamento de Deus sobre Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 24, 28. Então, veja bem, esses espíritos vão ter poder por um período, né, de provocar tipo uma guerra. E nessa guerra, nesses confrontos, esses demônios têm poder, aqui diz, de atacar, matar uma terça parte dos habitantes da terra com fogo, fumaça e enxofre. Né? O que acontece, irmãos? Matar uma terça parte da terra. Olha, vou fazer uma conta hipotética, imaginária aqui para você entender uma coisa aqui. O mundo hoje passou já bem de 7 bilhões de habitantes vivos na Terra nesse momento. Tá? Eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos no dia 19 de abril de 2021. Então, logo, logo a humanidade chega a 8 bilhões de habitantes. Vamos fazer uma conta assim, lógico, eu não tenho base para isso. Eu estou falando uma conta imaginária para você entender como é que a gente vai organizar isso aqui. Tá? Vamos supor que quando o Senhor Jesus voltar, tá? Quando Jesus arrebatar a igreja, tenha no mundo, sei lá, 8 bilhões de habitantes. Né? Aqui nós vemos que, segundo as estatísticas, pesquisas, existe aí por cerca de pouco mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, entre evangélicos, protestantes, católicos e as suas variações. Lógico que nem todo mundo é fiel. Vamos dizer que vai acontecer um avivamento, sei lá, alguma coisa, e muita gente se converta ou leve a coisa mais a sério. Desses 8 bilhões, vamos supor que 2 bilhões sejam arrebatados. O Senhor leve 2 bilhões. Tá? Vai ficar no mundo, vamos supor, 6 bilhões. Lembre-se, é uma suposição, não é uma conta real. O pastor falou que vai ser arrebatado 2 bilhões e vai sobrar 6 bilhões. Irmãos, uma conta imaginária, só para ilustrar o que eu quero explicar para você, tá bom? Então, 6 bilhões no mundo que ficaram aqui. Imagine que durante esse período, nessa praga aqui, 1/3 da humanidade vai morrer. Com esses anjos que saíram, que estavam amarrados no rio Eufrates. 1/3, quer dizer, 2 bilhões de pessoas morrendo.
nesse pequeno período de tempo. Hoje, no tempo que eu estou falando aqui, a pandemia, né, está matando aí cerca de, sei lá, centenas de milhares de pessoas, mas não chega a bilhão. Não chega nem a milhão, né? Desculpa. Pouca gente no Brasil, né? Desculpa, no mundo, no Brasil 300 e poucas mil pessoas, mais de 300 mil. No mundo, uns 3 milhões de pessoas morreram. E o mundo está todo assustado com a Covid-19. Agora, pensa numa coisa. Pensa nisso. Vai morrer nesse pequeno período de tempo com essa praga 2 bilhões de pessoas. Mais ou menos nessa conta que eu estou fazendo aqui. Tá? Como o pessoal costuma dizer que é conta de padeiro, aquela coisa meio... né? Então, é uma conta hipotética, claro. Mas 1/3 de uma vez. Imagina o sofrimento da humanidade. E é bom lembrar que essas pessoas que morreram sem Deus. Porque são alvo desses demônios. Os que são de Deus estão sendo guardados. Então, pessoas que estão indo para o inferno de uma vez em pouco período de tempo. Olha que terrível sofrimento. Por isso nós precisamos colocar nossa vida em ordem. Você que está me ouvindo agora, está me assistindo. Você está firme com Deus? Ah, pastor, estou mais ou menos, irmãos. Não serve mais ou menos. Volte para Jesus, busque a Deus, volte para a igreja, volte a estar debaixo de uma liderança que vai cuidar de você, que vai pegar no seu pé, mas é no bom sentido, que vai cobrar você, né? Que vai ajudar você, vai segurar na sua mão para você caminhar. E se você também que está participando dessa lição, nunca entregou a sua vida para Jesus, é o momento de você fazer. Jesus está às portas, Ele está voltando. Então deixe o Senhor entrar no seu coração e ser o Senhor da sua vida, para que você seja livre dessas coisas terríveis que estão por vir sobre a humanidade. Continuando aqui, né? Então, agora, a primeiro ai não tinha poder de morte, sofrimento. No segundo ai, há poder de morte. 1/3 da humanidade vai morrer. B, da página 33. O objetivo dessas pragas demoníacas, Apocalipse 9:20. O propósito principal é ainda parte da misericórdia e da justiça de Deus, ou seja, levar os homens ao arrependimento, enquanto não for tarde demais. Mas mesmo assim o texto nos diz em Apocalipse 9:20 e 21, que os sobreviventes não se arrependeram dos seus atos de idolatria, assassinatos, feitiçarias, prostituição, nem dos seus furtos. E mesmo diante do juízo divino das trombetas, os homens durante a grande tribulação continuarão amando o pecado, idolatrando o anticristo e desafiando a Deus, mostrando-se merecedores do juízo e da punição divina. Então, pastor, qual o objetivo de tanto sofrimento, tanta dor nesse período? Irmãos, é para que os homens se atentem que precisam mudar. É mais uma oportunidade que Deus está dando. Porque Deus está dando oportunidade. Você está vivo? Você está vivendo a oportunidade de Deus. Você está olhando, pode observar a natureza, ver os sinais de Deus. Você pode aprender com as situações difíceis, com os problemas. Você pode buscar a Deus. Durante a grande tribulação, a pressão vai ser grande. Para que as pessoas parem para pensar, será que eu não estou vivendo errado? Será que eu não estou... as decisões que eu tomo estão erradas? Mas a Bíblia diz que muita gente, mesmo assim, não vai se arrepender, não vai reconhecer os seus erros, não vai deixar de seguir o anticristo. E, infelizmente, vão sofrer as duras consequências das suas decisões erradas. Porque decisão errada, querido, uma hora a consequência chega, viu? Não existe impunidade. No mundo que nós vivemos, existe impunidade. Nós estamos vivendo momentos tão difíceis aí no mundo, no nosso país, né? Que tantas pessoas erradas estão vivendo impunes, né? Mas para Deus não existe isso. Uma hora todo mundo vai ter que acertar as contas com Deus. Vamos lá então na página 34 agora, o item 3. O terceiro ai, o toque da última trombeta, Apocalipse 11, do 15 ao 18. Entre a sexta e a última trombeta, existe um intervalo na narrativa profética, iniciado no capítulo 10. O toque da última trombeta anuncia o tempo do fim, Apocalipse 10, 6 e 7.
Vamos ver o que vai acontecer com esse terceiro A e o toque da última trombeta? Letra A, da página 34. A última trombeta, adoração no céu. Parece estranho que, em vez de ais ou lamentações, como era de se esperar da última trombeta, ouçamos quase somente vozes de júbilo e de ações de graças. Porém, o tempo dos grandes combates com o dragão, o anticristo e o falso profeta se aproximam. Apocalipse capítulo 12, 13, 16, 18 e 19. Então, ai dos que não estiverem devidamente aparelhados, porque o inimigo é terrível e forte. Então, na última trombeta, né, no último ai, aparece algo diferente, a visão de João. João, ele, como eu disse a vocês, ele tem uma visão aberta do mundo espiritual. Como assim, pastor? Existe um mundo físico que nós conhecemos e com os nossos 5 sentidos nós tocamos e percebemos esse mundo, mas existe um mundo paralelo, que é o mundo espiritual. Um mundo em que circulam anjos, demônios, existem muitas coisas acontecendo paralelamente. Normalmente nós não podemos ver o mundo espiritual, a não ser algumas pessoas que têm dons de Deus para ver o mundo espiritual. Mas a grande maioria não tem essa capacidade. Na visão de João, quando fala no Apocalipse, que no comecinho, que ele foi arrebatado, quer dizer, o seu corpo físico estava aqui, mas o seu espírito foi levado até a presença de Deus e Deus lhe permitiu ver coisas no futuro. E no Apocalipse, João, na sua descrição, João consegue descrever a sua visão do mundo físico e do mundo espiritual ao mesmo tempo. Ele tem uma visão aberta, espiritualmente falando. Então ele vê muita coisa. Então ele está vendo a coisa aqui na Terra, o sofrimento, a praga, o segundo ai, os demônios agindo. E aí ele já vê o céu. Né? E o que ele vê? Né? Ele vê o quê? Nesse momento, uma adoração. Há vozes de júbilo e celebração. Fala, pastor, como assim vozes de júbilo, de festa e adoração, ação de graças? Mas o mundo está sendo destruído, irmãos. Essas vozes são daqueles que foram arrebatados e daqueles que foram ressuscitados, né? Durante o arrebatamento, o Paulo diz, a gente já estudou isso aqui, né? Que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro e encontrar-se-ão com o Senhor. E os que estiverem aqui na terra, vivos durante esse arrebatamento, serão levados para se encontrar com o Senhor. E durante esse período da grande tribulação aqui na terra, que o pau está quebrando aqui, a coisa está feia aqui, vai haver o quê? O tribunal de Cristo. E o Senhor vai entregar para cada um segundo as suas obras, os seus dons, os seus talentos. O que as pessoas usaram, os talentos que receberam, como utilizaram. Cada um vai receber a sua recompensa. Então, eles estão se preparando porque em breve Jesus vai descer pessoalmente à terra para reinar e começar o milênio, destruir os inimigos. Então, essas pessoas que estão em júbilo, em ações de graça, estão agradecendo porque foram poupados de tudo isso e porque logo irão reinar com Cristo. Aquela expectativa, vamos reinar com Cristo, vai ser uma coisa maravilhosa. Enquanto isso o mundo está sofrendo. É um paralelo. Como assim, pastor? Pessoas celebrando enquanto o mundo sofre, ninguém está prestando atenção. Cadê o amor dos cristãos? Irmãos, os cristãos não estão nem vendo isso. Aqueles que estão no céu não estão nem vendo isso. Às vezes que no céu não tem choro. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Eles estão celebrando porque eles venceram. São chamados salvos vencedores. Eles conquistaram. Estão se preparando para o maior evento na terra, que vai ser o milênio. Cristo reinando pessoalmente aqui na terra. Ah, pastor, mas como assim? Eu quero dizer uma coisa para você. Isso nos parece contraditório e até estranho, mas não é. Porque isso é assim mesmo. Hoje, uma grande parte dos cristãos padece perseguição, luta em várias partes do mundo. Muitos cristãos estão chorando, estão sendo acusados, estão sendo perseguidos. Nós estamos jejuando enquanto os outros fazem festa. Estamos nos abstendo de certas coisas enquanto as pessoas fazem bebedeira, festa, drogas, orgias, sexo livre. Está parecendo que o mundo está em celebração. Está em festa, posso tudo. Enquanto isso, os cristãos se abstêm de muita coisa, abrem mão de muita coisa pela fé.
para servir a Deus, para viver uma vida de santidade. Então hoje nós parecemos os tristes, enquanto o mundo parece feliz. Mas não, nós estamos nos preparando. Estamos nos preparando para nos encontrar com o Senhor. E aí, quando o mundo estiver sofrendo de verdade, nós estaremos celebrando lá no céu com o Senhor. Verdade, é o que está dizendo aqui. Enquanto o mundo padece na grande tribulação, há vozes de júbilo e ações de graça no céu. Por quê? Porque a igreja do Senhor está a salvo na presença dele, recebendo o seu galardão, recebendo a sua recompensa. Viu? Há justiça, sim. Não pense que é a justiça desse mundo. Há justiça de Deus para aqueles que viverem em acordo, né, com a vontade de Deus. Letra B da página 34. As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16, de 1 a 21. Elas trazem os seguintes flagelos sobre a terra. Uma chaga maligna sobre os homens. Novamente o mar, os rios e as fontes se tornam em sangue. Um calor abrasador sobre os homens. O trono do anticristo se enche de escuridão. O rio Eufrates seca e há terremoto e chuva de Saraiva. Alguém fala, pastor, mas é muito sofrimento. Então, ainda tem mais. Aqui, as 7 taças da ira de Deus, que estão aí nessa última parte, no último ai, vão trazer ainda mais sofrimento, ainda mais dor, ainda mais praga, ainda mais destruição na terra para aqueles que não servem a Deus. Então vamos lá aqui para a nossa conclusão. A 7ª trombeta termina com solenidade e reverência, com os 24 anciãos adorando a Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 11, 17. Amém. Por que há essa reverência, essa adoração, essa solenidade, essa reverência dos 24 se prostrando e adorando? Sabe por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele estará cumprindo. Nesse momento eles estão adorando, sabe por quê? Porque em nenhum momento Deus perdeu o controle da situação. Ah, o mundo está perdido, pastor. Fica parecendo que Deus perdeu para o diabo e nunca isso aconteceu. Fica parecendo que Deus perdeu o controle, Deus está lutando para recuperar o controle. Deus nunca perdeu. Tudo que acontece está sob a permissão de Deus. E Deus está usando situações, problemas, dificuldades para ver se a gente abre o coração. Infelizmente, a gente sabe, né, que muitos vêm pela dor e não pelo amor. A grande maioria vem pela dor. Olhem para nós. Como é que nós viemos para a igreja? A grande maioria de nós veio por dor, sofrimento, problema na família, problema financeiro, doença, coisas ruins, perturbações. Nós viemos como última instância. Provavelmente a maioria de nós, antes de vir para a igreja, procurou um monte de opção e não encontrou. Aí quando veio para Jesus, aí encontrou resposta. Então perceba, o sofrimento nos trouxe até aqui, né? Então nós estamos sendo guardados pelo Senhor agora. Então fica firme, porque o melhor de Deus está por vir para aqueles que o servem, mas o pior de Deus está por vir sobre aqueles que não o servem. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós encerramos mais essa lição agora. E lhe pedimos que tudo que estudamos aqui, que lemos, que ouvimos, que o Teu Espírito Santo guarde isso no nosso coração. Senhor, que isso fique firmado, escrito no nosso coração, para que a gente não esqueça, para que nós sejamos mais vigilantes, que aquele que está enfraquecido se fortaleça, aquele que está afastado que volte, aquele que não tem uma aliança com o Senhor, não entregou o coração para o Senhor, que entregue, Pai, aquele que está firme, fique mais firme ainda. Ó, eu lhe peço, eu lhe rogo, Senhor, junto com os teus servos, fortalece a tua igreja nesse momento de dificuldade, de luta, que nós sejamos mais apegados, mais firmes e que nossa luz possa brilhar nesse mundo para ajudar mais e mais pessoas a se converterem, a mudarem de vida, a terem encontro pessoal com o Senhor, para que elas não sejam alvo desse sofrimento tão grande que está por vir sobre a humanidade. Pai, abençoa e nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é isso então. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima lição. Em nome de Jesus.